Então, como estava dizendo para você, a gente inicia então o segundo bimestre. O segundo bimestre, deixar claro, começou no dia 19, né? Só que nós tivemos o conselho. Então, especificamente, nós não tivemos aulas, mas eu gravei uma introdução para vocês do que a gente iria falar nessa semana. Então, nós vamos tratar de violência. O que reflete para vocês essa imagem? Seria uma imagem do que isso daí para vocês? Representa o quê? Vamos mudar a frase. Essa imagem representa o que para vocês? Esses garotos aí. Bom, se vocês entrarem no YouTube, ou no YouTube não, no Facebook que eu vi, esse na verdade é um grupo de atores, né? Eles têm um canal lá no Facebook, eles gravam um vídeo simulando o trabalho de tráfico de drogas nas favelas e o trabalho da polícia, né? Tem essa temática de violência, porque tem o confronto, né, entre a polícia e os bandidos. Vamos lá, vamos ao conceito de violência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, uso intencional da força física ou do poder real, ou do poder real em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, vamos fazer algumas considerações dentro do próprio texto. Então, a violência, ela é sempre intencional, né? Olha lá, o uso intencional da força. Então, o agente de violência, ele tem intenção de cometer, né? E essa violência, ela pode ser real ou em ameaça, né? Quando alguém passa perto de você e fala, fique esperto, senão eu vou quebrar a sua cara. Isso é uma forma de violência. Está ameaçando você. E ela pode ser contra si ou contra outra pessoa, ou contra um grupo de pessoas ou comunidade, né? Então, a violência ela pode ser particular ou ela pode ser dentro do grupo. E ela pode ocasionar lesão, morte, dano psicológico, deficiência, desenvolvimento ou privação, né? Muitas vezes a gente acaba vendo isso no noticiário ou assistindo mesmo, né? Lesão, quando deixa marca, quando deixa mancha, né? Morte, não precisa nem explicar. O dano psicológico é quando a pessoa fica traumatizada com aquilo, entendeu? Ela não pode nem ouvir falar no nome do agente de violência, que ela já, o psicológico dela já baixa, da depressão, coisa e tal. Ou até mesmo deficiência, né? Se não causar uma morte, a pessoa tomou um tiro, atingiu a coluna e ficou na cadeira de roda. Então, por aí nós vamos. Bom, conceito. Violência é um comportamento que causa dano a outra pessoa, ser vivo ou objeto,
invade a autonomia, a integridade física ou psicológica. É o uso excessivo de força, além do necessário. O termo deriva do latim, violentia vis, aplicação da força e vigor contra qualquer coisa ou ser. Por que coisa ou ser? Porque quando um bandido ele força a janela ou a porta da sua casa para entrar, para furtar alguma coisa, é um ato de violência, né? É um ato de violência. É uma violência que vai inferir o seu patrimônio. Por isso que é contra as pessoas ou coisa ou ser. Causa de violência. A cultura moderna é um dos grandes fatores de causa de violência também. Por quê? Porque tudo ficou muito fácil, né? Hoje em dia, na internet, vamos pegar com a internet como um fator cultural, as pessoas não estão mais cara a cara, mas elas acabam achando que tem o poder de falar da vida de outras pessoas ou de usar a imagem de outras pessoas para fazer meme no WhatsApp, coisas, Facebook, no Insta. Então acaba cometendo ainda atos de violências maiores. Na própria mídia, né? A gente vê a mídia todo dia esfregando na nossa cara atos de violência. Acesso à arma de fogo. Eu vou confessar para você que a arma ilegal é muito fácil você conseguir aí no mercado negro, né? Então acaba possibilitando, né? Embora tenha um valor ainda que expressivo, mas para quem pretende cometer algum ato de violência, a pessoa acaba fazendo por onde adquirir uma arma de fogo. A discriminação, né? Pobreza, o próprio gênero, o distúrbio de personalidade e a predisposição inata. Então, todos esses fatores aí, eles acabam influenciando para que o quadro de violência ele se propague na sociedade brasileira e não só na sociedade brasileira, né? Na sociedade mundial. Né? Então, é importante a gente saber aí os fatores de violência. Agora vamos falar um pouquinho dos tipos de violência, né? Violência física. No formulário de vocês, nós vamos tratar um pouquinho sobre isso e eu acho que com essa aula agora nós já temos condições de realizá-lo, né? A violência física é o uso da força com o objetivo de ferir, deixando ou não marcas evidentes. São comuns murros, estalados e agressões com diversos objetos e queimaduras. A violência física pode ser agravada quando o agressor está sob o efeito do álcool ou quando possui uma embriaguez patológica ou um transtorno explosivo. Esse transtorno explosivo é aquela pessoa que você não pode falar nada para ela, que ela já sai estourando, fica brava demais. Então, nesses casos aí, pode-se ocasionar a famosa violência física. A famosa violência física. Nós temos também, pessoal, a violência verbal. A violência verbal não é uma forma de violência psicológica. A violência verbal normalmente é utilizada para importunar e incomodar a vida das outras pessoas. Pode ser através do silêncio, que muitas vezes é muito mais violento que
os métodos dados habitualmente, como ofensas morais, insultos, depreciações e os questionários infindáveis. Vamos lá, isso aí a gente vê em sala de aula, essas coisas de violência verbal, quando alguém começa a falar, você é isso, você é aquilo outro. Então a gente acaba vivenciando isso no nosso dia a dia, né? Os insultos, ô, seu beiçudo, cabelinho de bombril. Então a gente acaba presenciando esse tipo de violência e que tem só o intuito de se incomodar a pessoa, né? Tirar a paz da pessoa daquele momento. Ou eu fico perguntando, fico fazendo esse questionamento que não acaba nunca, né? Quero saber tudo e mais um pouco sobre a pessoa. Então, essa é uma forma de violência verbal. Violência sexual. Violência sexual, na qual o agressor abusa do poder que tem sobre a vítima para obter gratificação sexual, sem o seu consentimento, sendo induzida ou obrigada às práticas sexuais, com ou sem violência física. A violência sexual acaba por englobar o medo, a vergonha e a culpa sentidos pela vítima, mesmo naqueles que acabam por denunciar o agressor por essa razão. A ocorrência desse crime tende a ser ocultada. Percebam que nessa forma de violência, o agressor abusa de uma pessoa próxima, de uma pessoa que ele detém o poder. Por isso que tem muitos casos de denúncia de violência sexual de pai que abusou sexualmente ou do próprio filho ou do enteado aí que fala, né, do filho da sua esposa ou da filha da sua esposa. E por que isso aqui é uma violência tão silenciosa, gente, tão silenciosa, porque a criança, por medo ou por entender que a mãe não vai acreditar naquilo que ela está falando, ela acaba não falando, ou por medo do agressor, ou por vergonha, ou culpa, né? Ou sentimento de culpa, né? Ela está sofrendo aquela violência e se sente culpada por aquilo ainda. E é uma violência silenciosa, né, que acontece dentro dos lares, não só brasileiro, mas dos lares mundial, né, espalhado pelo mundo, a chamada violência sexual. Temos também a famosa, né, está no ápice, né, agora na sociedade moderna, a violência contra a mulher. Para vocês terem ideia, nós tivemos o feminicídio na região de Campinas, de janeiro até agora, 19 mulheres que foram assassinadas pelos companheiros ou pelos ex-companheiros. Então, é uma violência que também é pesadíssima, que acontece dentro dos nossos lares ou na nossa casa. Qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. Minha esposa trabalha com o CRAM em Santa Bárbara do Oeste, que é o centro de referência, em Hortolândia, perdão, que é o centro de referência da mulher. E nesse centro de referência da mulher, eles trabalham especificamente a violência doméstica, né? Muitas vezes a mulher que é pressionada, que não pode sair de casa, que acaba sofrendo pressão psicológica, ou
muitas vezes é obrigada a ter e manter ato sexual sem ter, você tem votado, você tem... Atrás, professor. Não entendi? Bom dia, pode repetir? Bom dia, professor. Bom dia. Desculpa o atraso. Você tem problema. Então, essa violência que as mulheres acabam sofrendo. A violência contra as mulheres é uma manifestação de relação de poder, relações de poder, historicamente desiguais entre homens e mulheres, que conduzir à dominação e à discriminação contra as mulheres pelos homens e impede o pleno avanço das mulheres. Olha, vamos pensar assim. Tem uma novela aí que passa no Viva, tinha um Senhorzinho Malta. Nessa novela, as mulheres já começam a querer mostrar um pouco do que vieram no mundo. Tem um personagem lá que era feito pelo Wilker, que ele chegava na casa dele e dizia para a mulher: hoje eu quero lhe ter. Por causa dessa dominação aqui que traz no texto, a mulher tinha que ficar disposta à ordem do marido, né? Com o advento da Constituição de 1988, que trouxe direitos iguais para homem e as mulheres, o que a Constituição diz? Você pode escolher, sim. Você tem direito de escolher, sim. Por isso que nós vemos nesse tempo grupos de feministas, né, se manifestando, se colocando sobre os direitos das mulheres e sobre também o comportamento das mulheres na sociedade, né? E as mulheres, por muitas vezes, são a maioria, né? Se a gente olhar nesse grupo aqui, nós vamos ver que nós teremos mais mulheres do que homens nessa aula. Pois bem, violência política em nome dos interesses de poder, grupos, partidos e o próprio Estado. Se utiliza de violência em proveito da classe dominante, da perpetuação do poder através de políticas de Estado, de manipulação ideológica e na censura em certos casos. Nós vemos isso aqui atualmente, sim ou não? No nosso cenário político aqui, atual do Brasil, existe isso? O que vocês acham? Acho que não, né? No Brasil tudo é tranquilo. Não temos nenhuma forma de violência política, né? Muito pelo contrário, né? A gente vê as brigas políticas, ideológicas, os partidos políticos aí se gladiando, né? Para poder conseguir o poder, né? PT fala mal do PSDB, que fala mal do PSL, que fala mal do MDB, e assim sucessivamente, mas com uma única opção, a busca incessante pelo poder. Poder tal poder, né? O poder, segundo Platão, né, embriaga. Tipos de violência infantil. As crianças são vítimas da violência nas escolas, nas ruas e principalmente dentro das suas próprias residências. Maus tratos, agressões, palavrões, abusos sexuais, estupros e pedofilia por parte principalmente dos seus familiares. Então, essa é uma violência também que ocorre dentro das nossas casas, silenciosa, né? Por que silenciosa?
Porque se não houver a agressão física que deixa a marca, você só vai ficar sabendo se a criança contar, principalmente no abuso sexual e no estupro, né? No estupro. E nós estamos vivendo um tempo de extremo perigo, né? Porque qualquer criança aí, a gente vê, tem um celular na mão. E pode ser também assediada aí pelos pedófilos existentes nas redes sociais. Pode parecer que seja até pouco o caso, né? Mas tem muito caso, muito caso mesmo de pedofilia nas redes sociais. A violência institucionalizada, né? O Estado institucionaliza a violência com o intuito de garantir supostamente a ordem e a lei, por ter o monopólio legítimo da violência. Utiliza-se do exército, das políticas e burocracia para multar, prender e até mesmo matar em nome da normatização e da ordenação social. O terrorismo também é uma forma de violência institucionalizada por alguns estados. Olha só a diferença aqui que jaz aqui, nessa forma de violência aqui. Ela é institucionalizada porque é dever do Estado manter a ordem. O Estado possui, então, o poder de polícia. E para que ele possa coibir outros atos de violência, então ele usa de violência para coibir esse ato. Com a utilização das polícias, das diversas polícias existentes no Brasil, civil, militar, federal, o exército, Força Nacional, tá? Dentre outras aí, para que possa combater a violência, né? Utilizando-se de violência para combater a violência. É um ato de violência quando nós perdemos a nossa liberdade. Por isso que eles colocam aqui que essa é uma violência institucionalizada. Uma violência que existe em decorrência da lei, né? Mas é uma violência. Bom, forma de violência psicológica aí, rejeitar. Quando não se reconhece o valor da criança ou do adolescente, nem a legitimidade de suas necessidades. A pessoa acaba não reconhecendo, a pessoa não tem valor, né? A criança ou adolescente, nem é legítima as suas necessidades, né? Às vezes a necessidade física, biológica e psicológica da criança é negligenciada. Isolar, quando se afasta as crianças e adolescentes de experiência comuns à sua idade e ao meio social. Pode parecer que não existe isso daí, mas tem muitos lares brasileiros aí, né, que ainda existe. Que tem criança que não sai na rua para brincar, que não sai na rua para se desenvolver. Elas são isoladas do meio social da sua idade, né? Elas são afastadas, né, dessas experiências aí. Aterrorizar. Quando se pratica agressões verbais, instaurando clima de medo, atemorizando e fazendo crer no mundo hostil. Então, fazendo a pessoa acreditar, né, que aquela forma de agir com agressões, com aquele clima de medo, né, é algo que é existente mesmo, que é comum na vida. Corromper.
Quando se induz à prostituição, ao crime e ao uso de drogas, de corromper, né, de corrupção, né, de tirar a naturalidade da pessoa, desvirtuando, né, para o mundo do crime, né, ou da prostituição. Ignorar, quando não se estimula o crescimento emocional e intelectual da pessoa. Produzir expectativas irreais ou extremadas, exigências sobre o rendimento escolar, intelectual, esportivo e cultural. Bom, nós temos aí uma imagem, né, representando aí um ato de violência, como se fosse uma imagem cristológica, dentro de casa, violência contra a mulher. Olha aí, crianças ali, dentro de um cenário de guerra, a mãe tentando salvar os filhos, chorando, a menininha ali aparentemente pelada, nua, mortes, Nossa, abandono, que cenas horríveis. abandono. Olha esse rapaz como é magro, desnutrido. Tendo uma prisão, né? Depois de um crime. Polícia. O outro lado da moeda, né? Os traficantes ali jogando pebolim. O outro com uma metralhadora pendurada ali. E as crianças como se tivesse normal. Lembra daquilo que falou? A pessoa submetida ao ato de violência, ela faz crer que aquilo é normal. É essa cena aqui, ó. Ali, ó. A polícia matou o bandido ali. E ali, o adulto tentando seduzir a criança para ter uma violência sexual. Então, o nosso trabalho, a nossa aula hoje é sobre violência. A gente viu aí que não é nada fácil e que muitas vezes ocorre dentro da nossa casa. Às vezes até acontece com algum colega da gente que senta do nosso lado da escola e a gente não sabe, porque é algo silencioso. As pessoas, elas não costumam falar. Elas não costumam falar. E quando falam, o fazem com medo, né? Porque elas são ameaçadas constantemente. Nós temos visto aí na nossa sociedade aí, brasileira, diversos casos, né? Tem uma emissora de televisão que está passando agora uma novela que reflete isso, né? A sociedade onde a polícia tenta combater o tráfico de drogas, por enquanto é de pessoas comum ali, né? Que você não fala que vão participar daquilo, mas que por um ato ou outro acaba participando, e você vai ver grandes confrontos, né? Grandes confrontos do poder de polícia da administração pública para combater a criminalidade na nossa sociedade.
Entendeu? Então, não é algo que não seja recorrente. A gente, por vezes, acaba vendo isso daí quase que todos os dias acontecer. Nesse momento, eu estou falando com vocês, tem uma mulher apanhando. Eu estou falando com vocês e tem uma pessoa morrendo pelo ato de violência. E por que nós estudamos isso na segunda série do ensino médio? Porque nós estamos numa fase de transição, né? Passando por uma fase de maturidade. A gente estuda a violência, não é para praticar violência. A gente estuda a violência que é para coibir os atos de violência na sociedade, né? Nós somos agentes de socialização. Né? Nós, seres humanos, somos agentes de socialização. Então, nós temos que melhorar o nosso meio, né? O meio que participamos, o meio que vivemos. Então, se eu gosto de fazer aquele famoso bullying, né? Ficar zoando demais a pessoa, provocando, com perguntinhas que que não acaba nunca, não vão chegar em lugar nenhum. Então, eu posso melhorar isso. Eu posso melhorar isso. Eu posso evitar esses atos de violência que parecem ser pequenas, mas que pode ocasionar um cenário de violência maior. Nós vimos aí em Suzano uma vez um jovem que entrou na escola armado, atirando, matando as pessoas, alunos, professores, porque a experiência que ele teve dentro da escola foi a pior possível. Embora não estivessem as mesmas pessoas lá naquela escola, naquele momento, ou como um ato de se vingar, ele entrou na escola e matou as pessoas porque a vida dele não fazia tanto sentido de tanta violência que ele sofreu no período escolar dele. Então, dentro da escola também é um grande berço de violência, né? Nós vemos isso aí no dia a dia. No dia a dia acontecendo, né? No dia a dia acontecendo. Você quer ver um fato que ele não é isolado, que está acontecendo? Violência dos dois lados. Pô, os professores, vamos fazer atividade. Não precisaria, né? Vamos fazer atividade, não vou fazer não, vou passar de ano, coisa e tal. Aí o professor preparou o formulário, preparou a aula, tal. E aí chega no momento, não tem, como é que eu vou dizer? Não tem o feedback, né? E aquelas pessoas que fazem também se sentem ofendidas por aquele ato, né? Ou se sente ofendida por aquele ato, ok? O tema da nossa aula hoje era esse, espero que vocês tenham gostado.